o pai da genética. Aí nós vamos trabalhar com 2 leis dele, e essas leis a gente vai entender assim, que ela é muito importante, porque ela vai falar das características que são herdadas, né, através aí dos seus genitores. E Mendel, ele começou o seu estudo com ervilhas, tá? Então, se a gente for contar assim, um pouquinho do contexto histórico de quem é Mendel, então ele morava num monastério, e algumas literaturas traz que ele era padre, que ele era monge, né? E durante aí esse período que ele esteve nesse monastério, ele começou a desenvolver esse experimento. Ele literalmente fez um experimento com ervilhas. A princípio, ele fez uma observação e ele observou que tinha 2 variedades. Uma ervilha, que ele tinha uma característica ali que era a cor verde, que era mais alta, e a outra era amarela e o porte menor, e assim ele foi observando essas características. E ele começou a estudar a fisiologia dessa planta e ele observou que elas não se misturavam. Um exemplo assim, a ervilha verde não fazia o cruzamento, né, com a amarela. Então, a verde dava origem à ervilha verde e a amarela dava origem a ervilhas amarela. Aí, quando a gente estuda um pouquinho a fisiologia dessa planta que ele utilizou para fazer o experimento, se a gente for observar a flor, essa flor aqui que eu coloquei é mais representativa, não é a flor da ervilha, tá? Seria essa daqui no cantinho, que é. Mas só para explicar, assim, para vocês um pouquinho como que ocorria esse processo de fecundação dessa planta. Significava que essa planta, ela tem a estrutura, né, ó, feminina e a masculina. E o que que acontecia? Na estrutura masculina, ela liberava o grão de pólen, então ocorria sua autofecundação. Então, ela auto se fecundava com o seu próprio grão de pólen. Então, por isso que as espécies de ervilha verde dava origem à ervilha verde e amarela, somente amarela. E ela tem uma característica que as pétalas dessa flor, ela é literalmente fechadinha, que nem mostra aqui, ó, na imagem, ela é fechada. Então, significa um exemplo assim, se liberou um grão de pólen, né? Algum fator fez com que liberasse da ervilha amarela. Ela não conseguia chegar nessa ervilha, na flor da ervilha verde. Por quê? Por conta dessa característica das pétalas, que é fechadinha. Então, por isso que ocorria a autofecundação. Aí, contando rapidinho assim, a história, o que Mendel fez? Ele observou essas características, observou, né, essa fisiologia da flor, a característica dela, e ele fez o quê? Ele fez o processo do cruzamento do grão de pólen entre as 2 flores da ervilha. Então, o que ele fez? Ele foi lá, coletou o grão de pólen da flor da ervilha amarela e depositou na flor da ervilha verde. E assim ele começou a fazer todo esse experimento, e através desse experimento ele observou que tem característica que a gente fala que ela é dominante, tem característica que é recessiva, e a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Até coloquei aqui mais para frente esses conceitos, porque a gente vai falar bastante, então a gente precisa ter ele bem definido e saber o seu conceito, o que ele quer dizer. Então, como a gente também vai estar aí falando um pouquinho da genética, eu trouxe para vocês o que significa, o que estuda, né? Então, a genética, basicamente, ela vai estudar essas características hereditárias, que são o quê? Transmitidas aí de geração em geração. Um exemplo, se a gente olhar para nós, eu puxei o cabelo para quem? De quem que é esse cabelo cacheado? Eu herdei de quem? Um exemplo, do meu pai, beleza. O formato do nariz. De quem que eu herdei essa característica? Da minha mãe. Então, cada característica que nós temos, a gente herdou de alguém. Herdou do pai, da mãe. Muitas vezes pode ser uma característica que se assemelha com o vô, com a avó, né? E assim por diante. Então, basicamente, quando a gente fala de genética, vocês vão lembrar, a gente está estudando características hereditárias, que elas são herdadas aí, né, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais,
né? Que é o nosso pai, nossa mãe, e assim por diante vai passando essas características. Características que vocês apresentam hoje, pode passar para os seus filhos, para os seus netos, e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala de característica, a gente tem que entender assim. Tá lá no material genético, a gente já estudou as células, né? A gente lembra lá da estrutura, dos componentes, e tem que lembrar. Onde que está o nosso material genético? No núcleo, tá? Então, o DNA, ele não é formado por fita dupla, aí nós temos as bases nitrogenadas. Gente, é ali que a gente vai ter o nosso material genético. Aí a gente tem que entender o que é gene, o que é alelo, o que é fenótipo, o que é genótipo. Aí só para conceituar aqui, ó, quando a gente fala essa palavrinha, genótipo. Genótipo é a composição, tá? Das características que estão apresentadas ali no gene da pessoa, no seu material genético. Já fenótipo, fenótipo não, é essa característica sendo expressada. Um exemplo assim, o meu avô tinha um olho azul. Um exemplo. Essa característica passou geneticamente para o meu pai, que tem um olho azul, que foi expressada nele, né, fenotipicamente. Então, quando a gente vê essa característica sendo expressada em um determinado indivíduo, a gente fala que é a composição ou a característica fenotípica, tá? Então, aí vocês lembram, fenotípico é a característica que a gente consegue ver, que é o quê? É a textura do cabelo, cor do olho, característica, nariz, boca, o tom da pele e assim por diante, tá? Já genotipicamente não, tá ali nas suas células, tá? É a sua composição genética, o seu gene. Aí nós vamos entender um pouquinho cada conceito e vamos aprender o significado. E para isso a gente tem que entender, ó, o que significa gene e o que significa alelos, tá? Tem uma diferença. Ó, a gente sabe que os genes, eles vão armazenar o quê? Ele armazena aí nossas características, né? Através do DNA. E a gente tem que lembrar que eles são responsáveis por transmitir essas informações, tá? Então a gente tem que entender assim, ó, que o gene, ele é formado. Aí vocês vão falar, professora, beleza. Ele é formado pelo quê? Ó, nesse esqueminha aqui do lado, imagine lá, nós temos um cromossomo homólogo. Depois eu vou explicar por que significa aqui, tá? O cromossomo homólogo. No cromossomo homólogo, nós temos gene, que é estabelecido em determinado local, tá? E dois genes, nós vamos chamar eles de alelo, tá? Que é o conjunto. Aí vocês vão perguntar por quê? É um exemplo assim, ó. Vamos supor que esse vermelhinho aqui, esse gene, você recebeu da sua mãe. E é uma característica. Vamos colocar assim que o olho castanho é uma característica dominante. Você recebeu esse gene aqui da sua mãe, que é a característica, né, do cor olho castanho. E esse daqui, vamos supor que esse gene você recebeu do seu pai, que é a característica do olho azul, que é uma cor mais recessiva, mais rara, né, de acontecer. Aí, beleza. Então, ó, tem o cromossomo, visualizem isso. Cromossomo. No cromossomo, cada cromossomo, eu vou ter um gene, que é uma característica que eu herdei ou do meu pai ou da minha mãe. E a união, tá, desses dois genes, nós vamos ter os alelos, tá? Então, até coloquei aqui para vocês, ó. Alelos são o quê? Combinações desses genes que você recebe do pai ou da mãe. E assim também a gente pode aplicar nas plantas, tá bom? Tá tranquilo? Manda um joinha aí se tiver. Ok. Tá, beleza. Então vamos continuar. Outros conceitos que a gente tem que ter em mente. Muitas vezes a gente fala assim, essa característica ela é dominante. Essa característica é recessiva. Por que determinada característica ela é mais comum do que outra? Um exemplo, que nós estávamos falando da cor do olho. Por que tem mais gente com olho castanho, né? Um tom mais escuro? Por que não tem muitas pessoas com olho verde, olho azul? Porque são características consideradas recessivas. E a gente vai aprender como que essas características elas são expressadas. Que nem aqui um exemplo, ó. Quando a gente fala alelos, lembra lá, são dois genes, tá? O alelo, ele pode ser dominante
ou ele pode ser recessivo. Aí na genética, como que a gente utiliza aí para estar representando se ele é dominante ou se ele é recessivo? Dá uma olhadinha aqui, nós utilizamos letras. Uma letrinha sozinha, eu estou falando que é um gene, tá? Duas letrinhas juntas significa que são dois genes, então eu já começo a chamar eles de alelo, que é a combinação de dois genes, então eu vou ter os alelos aí, que a gente vai ter uma determinada característica que vai ser representada. Deixa eu ver. Pode falar, Raniele. Professora, volta lá no outro slide. Volto. Opa, pulei sem querer. Aqui. Aí, Aham. qual que é a diferença desse A maiúsculo, A minúsculo aí? Ah, sim, ó. Esse A maiúsculo, ele tá falando que essa característica é dominante. O minúsculo, recessiva, tá? Ah, Então, tá. um exemplo assim, ó. Vamos colocar uma aplicação. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, das florzinhas. Ó, essa florzinha lilás, a característica dela é dominante sobre a cor branca. E se a gente ver a composição, ó, dá uma olhadinha, ó, fenotípica, o que que a gente tá vendo? Tá vendo a cor? Genotípica é as letrinhas, tá? Ó, genótipo é a combinação das letrinhas. Então, se a gente for pegar esse exemplo aqui para a gente entender o que significa essas letras, um exemplo, ó, azão, azão, está representando essa cor aqui, lilás, e eu sei que ela é dominante. E nós olhamos aqui ao lado, nós temos uma flor branca que está com duas letras minúscula, azinho, azinho. Então, significa que essa característica, essa cor, ela é recessiva. Aí, vamos supor, nós fizemos o cruzamento aqui, ó, entre essas flores. E o que, que a gente observou? A terceira flor, ela saiu com a característica lilás. Beleza. A partir desse cruzamento aqui, a gente consegue entender que essa cor, ela é dominante sobre a branca. E assim a gente consegue fazer o estudo fenotípico e genotípico dessa espécie, tá? Aí a gente tem que cuidar muito com a combinação das letrinhas, para a gente entender. A gente pode ter azão, azinho, né? Que aqui no caso é heterozigoto. Mais para frente eu vou explicar, tem um slide. Quando tem as letras iguais, a gente fala que é homozigoto, significa que elas são iguais, né? E dominantes. Ou senão ela pode ser um homozigoto recessivo, tá? Ó, um exemplo aqui, nós temos um cromossomo, tá? Representação de um cromossomo. Nós temos um gene aqui, azinho, e o outro gene aqui. Então, nós temos uma combinação aqui de alelos para uma determinada característica, tá? Deixa eu passar aqui, vamos ver. Ah, tá. Aqui a gente vai falar um pouquinho da estrutura dos cromossomos. Aí a gente vai se aprofundar mais, tá? Na questão ali de como a gente trabalha com aquelas letras. Essas informações eu trouxe para vocês porque quando a gente fala muito de cromossomos, a gente tem que entender uma coisa, que nós somos formados, nós, indivíduos, somos formados por 46 cromossomos, 46. E nós temos 23 pares, tá? Então são 23 pares e 46 cromossomos. Aí o que, que nós temos que entender? 23 o pai doa e 23 quem doa é a mãe, tá bom? Então a união dessa composição genética dá origem aí a um novo indivíduo. Que a gente fala também até que é a recomposição genética, se eu não me engano. Deixa eu ver se é recomposição que fala. Acho que é recomposição, que é tipo assim, como se tivesse formando um novo indivíduo com características diferentes, né? Mas aí essas características que estão sendo apresentadas significa que ela herdou do pai, da mãe, né? E acabou ali se misturando. Tá, aí eu trouxe aqui mesmo mais para a gente conceituar, né, a questão do cromossomos, que eu acredito que seja bem fácil de entender, a gente até abordou em outras aulas, tá? Eu trouxe mais assim para a gente relembrar mesmo. E um outro termo que a gente tem que entender, quando vocês verem essa palavrinha locus, gente, nada mais é isso daqui, ó, que ele está querendo mostrar para nós, ó. Locus é local, é onde se encontra o gene, tá? É o local onde está inserido o gene. Beleza? Deixa eu ver aqui. Foi feita uma pergunta.
bora ver aqui a pergunta. Ó, se os pais não ter os 23... é porque é assim, pessoal, os pais têm que ter. É porque, imagine assim, ó, só para vocês entenderem. O homem, ele é formado por 23 cromossomos, a mulher também. Então, no nosso corpo, nós temos dois processos de divisão celular. E um desses processos a gente viu até na última aula. A gente tem a meiose e depois a gente tem a mitose. A meiose, ela é responsável por dividir as nossas células ali. Um exemplo, eu cortei o meu dedo. Então, vai ocorrer a divisão celular, vai acionar as células, fala, ó, tem um machucado ali, tem que multiplicar a célula para cicatrizar, sarar. Beleza. Já a mitose, ela entra no processo da reprodução do homem e da mulher, que é o processo ali de divisão celular. Quando ocorre a formação do gameta masculino, que é o espermatozoide, ocorre esse processo de divisão celular. Então, esse espermatozoide, ele vai ser formado por 23 cromossomos. Apenas por 23 cromossomos, por conta desse processo da divisão. E a mesma coisa com o gameta feminino, que é o óvulo, tá? Tem todo o processo de divisão e esse óvulo vai ser formado, esse ovo, no caso, né, vai ser formado por apenas 23. Por que ocorre esse processo? Para que quando ocorra a união lá, o gameta masculino vem com 23 e o feminino com 23, ocorre a união, que aí vai dar origem a um novo indivíduo que vai compor 46 cromossomos, tá bom? Seria essa a pergunta, Breno? Tá. Então, pessoal, quando a gente fala que locus é local aonde o gene se encontra. Aí tem esse termo aqui, ó, cromossomos homólogos. Gente, cromossomos homólogos nada mais é quando os genes eles estão localizados na mesma porção. Um exemplo aqui, ó, azinho, azinho, estão na mesma porção desse cromossomo. Então, são cromossomos homólogos, tá? Que a gente fala. Se ele, vamos supor assim, ó, se ele tivesse o azinho aqui em cima e esse outro azinho tivesse, vamos supor, aqui mais embaixo ou aqui, um exemplo, aí ele já é caracterizado como cromossomo não homólogo, tá? Beleza, vamos continuar aqui. Ó, trouxe um cariótipo que é uma representação dos cromossomos. Vocês podem observar que a gente tem aqui no total, ó, 23 pares de cromossomo. Cada perninha dessa daqui, ó, separada é um cromossomo sendo representado. Aí eu trouxe para vocês um cariótipo masculino e um feminino. Por que eu trouxe isso? Para vocês conhecerem, como a gente falou um pouquinho da última aula, questão de reprodução, é interessante a gente entender que nós temos os 23 pares, que dá os 46 cromossomos, tá? Porém, o último parzinho, que a gente fala que é aqui o cromossomo de número 23, ele não vai determinar, tá, as características físicas, que nem textura do cabelo, a cor do olho, mas ele vai determinar o sexo, tá? Se esse indivíduo ele vai ser macho ou se esse indivíduo vai ser fêmea, tá? E aí, vocês lembram que eu falei para vocês que é o homem que vai determinar? Aí foi até questionado, mas por quê? Ó, dá uma olhadinha aqui, o que está em vermelho é um cariótipo feminino. Olha o último parzinho aqui de cromossomo, ó. O primeiro cromossomo, ele é X, o segundo também. Então, quando a mulher, ela doa o seu material genético e as suas características, o único cromossomo que ela pode doar é o X. E o homem não. O homem tem o X e tem o Y. E vocês podem até ver que o tamanho e a estrutura é diferente, né? Então, quando o homem ele doa, ele pode doar o cromossomo X ou o cromossomo Y. Então, por isso que ele tem esse poder, né? Podemos dizer assim, de determinar se vai nascer uma menina ou um menino. Então, a responsabilidade fica com o homem, né? Nessa questão. E outra coisa, assim, para ressaltar, só para vocês entenderem, a gente vai aprofundar nesse assunto, tá? Mais para frente aí na lei de Mendel, para a gente entender. Aí, por que existe a síndrome de Down? Se a gente for observar no cromossomo 21, ó, deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem. O cromossomo 21, ele não tem dois cromossomos, né? É um parzinho ali. Quando ocorre alguma alteração, alguma anomalia que a pessoa, né, ela acaba desenvolvendo aí
na sua vida, podemos dizer assim, há alguma alteração aqui no cromossomo. Um exemplo aqui que a gente fala que quando a pessoa ela desenvolve, né, a síndrome, quando ela nasce, desculpa, com a síndrome de Down, o que significa? Significa que ela nasceu com um cromossomo a mais. A gente fala que é o cromossomo do amor, né? Nasceu um cromossomo a mais. Aí por isso que ela apresenta todas aquelas características que é típica, né? Da pessoa com síndrome de Down, o olhinho mais puxado, a orelhinha mais baixa, o rostinho mais redondo, né? Que é uma característica assim que. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Era isso que eu. Ah, tá. Tá, pessoal? Então, é o cromossomo aí 21. Aí, se a gente for ver outras características também, a gente pode observar que é alteração ali no cariótipo, no cromossomo. Aí eu trouxe isso daqui mais por título de curiosidade, a gente não vai se aprofundar aqui, tá? Vai deixar isso aqui mais para frente. Mas aí... Professora, Oi. só por curiosidade mesmo, mas o professor Darley, ele até comentou um pouco sobre a síndrome de Patal também na última aula. Ah, ele comentou? Fala aí. No caso, a pessoa acaba tendo menos de 46 cromossomos, no caso ela fica com 45, né? Tem a ausência, verdade. Tem sim. Aí, pessoal, deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês, já que a gente tocou nesse assunto. O conteúdo que o professor Darley ele está ministrando está chocando com o meu? Não, é só uma coisinha ou outra, detalhes assim como as próprias síndromes mesmo. Ah, tá. Não é que a gente fez a divisão, né? Só para não ficar repetitivo. É esse assunto que eu estou abordando, não chegou a abordar, não, né? Não, não. Ah, então tá bom. Beleza. Então, ó, outro conceito que a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala aqui, ó, homozigoto, heterozigoto. Aí eu até destaquei aqui para ficar mais fácil para a gente compreender. Ó, quando a gente fala ó, homo, alelos iguais. Aí você fala assim, professora, dá um exemplo aí. Ó, o exemplo aqui. Azão, azão é homozigoto. Eu posso caracterizar ele como homozigoto. Azinho, azinho também. Porque, ó, os alelos são iguais. E quando a gente fala hétero, hétero, diferente. Heterozigoto significa que os alelos eles vão ser diferentes. Aqui, no caso, ele pode ser representado por um azão e um azinho, tá bom? Ah, e outra coisa que é bem importante, ó, que eu deixei destacado. Quando a gente fala do homozigoto, ele pode ser classificado como dominante, que seria o azão-azão, e também como recessivo, tá? Deixei até aqui, ó, setinha, para quando vocês tiverem esse material, para ficar mais fácil para compreensão, tá? E diante disso, a gente tem algumas características que elas podem ser consideradas dominantes ou ela pode ser considerada recessiva, né? Um exemplo aqui, a cor do cabelo. Cabelo escuro, se a gente for analisar, a gente consegue ver mais, né? Tem mais pessoas com cabelos escuros do que com cabelos, né? Claro, loiro ou ruivo. Porque essa característica ela é dominante sobre essa. A questão aqui da linha do cabelo, da entrada, geralmente ela é caracterizada como dominante. E já as pessoas que têm a testa mais fechadinha, né? Que não tem tantas entradas, ele já descreve que é uma característica recessiva. E a mesma coisa que com a textura do cabelo. É descrito que o cacho, tanto o cabelo crespo, ele é uma característica dominante sobre o cabelo liso, né? Só um exemplo assim para vocês entenderem a questão de dominante e recessivo. Aí, para a gente compreender um pouquinho mais esse conteúdo, ó, coloquei umas tabelinhas aqui para a gente analisar. Vamos supor assim um exemplo. Nós temos lá um indivíduo que ele tem os seus alelos, azão, azão. Posso considerar ele como um homozigoto e posso também considerar ele como um dominante, tá? E eu tenho aqui o que seria o indivíduo feminino, né? E aqui o masculino. Se a gente olhar a composição genotípica, eu tenho um azão e tenho um azinho. Então, ele já é um indivíduo que eu posso caracterizar como heterozigoto e eu posso dizer que essa característica aqui ela é dominante, né, na qual está sendo representada. E quando a gente faz aqui, ó, que esse daqui, pessoal, é o quadro de Punnett, tá? Esse quadro. Nesse quadro, o que você vai fazer? Você pega a composição genotípica do indivíduo feminino e do masculino, e você vai fazer a combinação entre as letrinhas. Tipo um exemplo aqui, ó. A mulher, ela doou essa letrinha, azão.
e o homem doou seu azão também. Esse daqui vai ser o primeiro filho desse casal, tá? Aí vamos supor assim, o segundo filho, ó, a mulher doou o azão e o homem também, novamente. Aí, se a gente for observar o terceiro e o quarto filho, mesma coisa, ó, a mulher doou o azão e o homem aqui, no caso, ele doou o azinho, e assim por diante. Assim a gente vai construindo esse quadro e a gente pode atribuir essas letras características, tá? Vamos supor assim, um exemplo, que nem a gente falou aqui, do cabelo, né? O liso, ele é recessivo e o cacheado é considerado como dominante. Beleza. Vamos colocar a mulher como se ela tivesse os cabelos cacheados, tá bom? E ela é dominante para essa característica. Ó, tanto esse alelo como esse alelo traz essa característica. E vamos falar que o pai, o homem aqui, ele tem a composição genotípica, no qual ele tem um alelo, que é a característica do cabelo cacheado, e ele tem um alelo que representa, alelo não, perdão, um gene representando aí o cabelo liso. Vamos supor que essa é a composição genotípica dele, tá? Ó, um gene do cabelo cacheado e um gene do cabelo liso. Porém, se a gente olhar ele fenotipicamente, a gente vê que ele tem o cabelo cacheado, tá? Porém, a gente faz aqui a combinação entre essas letrinhas. Então, se a gente for ver, ó, primeiro, segundo, terceiro e o quarto filho, eles vão apresentar essa característica aqui, ó, cabelo cacheado. Porém, os dois últimos filhos, ele tem na composição genotípica esse gene do cabelo liso. Então, significa que um dia, vamos supor, se esses filhos aqui casar com pessoas que têm a composição também com a característica para cabelo liso, quando eles combinar ali o gene deles, sim, o filho dele pode nascer com o cabelo liso, mesmo que ambos tenham o cabelo cacheado, tá? Aí vai depender da composição genotípica desses indivíduos. Tá ficando claro ou tá ficando confuso? Como que tá? Não, dá para compreender. Tá, beleza, então. Ó, então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho do experimento, como que foi realizado, né, para a gente entender mais esse conceito. E aí a gente vai passar para a partir da primeira lei. Aí nós vamos abordar a segunda e assim a gente vai aprofundando nesse conteúdo, tá? Ó, pessoal, quando o Mendel ele realizou o experimento, ele classificou as primeiras flores como linhagens pura, tá? Linhagens puras significa que ela não tinha nenhuma mistura com outras variedades. Um exemplo, a flor lilás era polinizada somente pelos pólen dela mesma, né, que é a autofecundação, que é a autopolinização, e a branca da mesma forma. Aí que nem eu expliquei para vocês, ele observou essa característica, fez estudo, descobriu isso, e a partir disso, o que, que ele fez? A polinização cruzada entre esses indivíduos. Pegou aqui, ó, o pólen da lilás e inseriu na branca, fez a polinização cruzada aqui entre esses indivíduos. Aí ele observou o que surgiu a partir dessa polinização, que aí a gente fala que é a geração parental, tá? Que é a geração pura, ó, linhagem pura, geração parental, que é a geração dos pais, podemos dizer assim. E nisso, nós vamos ter a geração F1. Essa geração F1, ela vai surgir a partir do cruzamento dessa linhagem aqui pura, tá? E nisso, quando ele fez essa polinização cruzada, ele observou que nasceram espécies na qual ela apresentou as características igual à da geração parental, que é um indivíduo lilás, não nasceu nenhuma branca. E nisso ele observou, falou, opa, talvez essa característica aqui lilás ela é dominante sobre a branca. Para isso, o que, que ele fez? Ele pegou essa mesma geração aqui, ó, geração F1, e cruzou esses indivíduos aqui, ó, fez a polinização cruzada entre eles. Entre eles. Aí na geração F2, ele observou que saiu 3 lilás e uma branca. Aí vocês conseguem associar com a explicação lá do cabelo cacheado que eu mostrei para vocês? Que é tipo assim, ó, um exemplo. Aqui nós tínhamos um genótipo, vamos colocar a cor
lilás como azão, só para vocês compreenderem, tá? Aqui tinha azão, beleza. E aqui vamos colocar que é recessivo, azinho, tá? Tá bom, fiz a combinação aqui dos genótipos, o cruzamento, né, entre esses indivíduos e eu observei que nasceu todos fenotipicamente, que a gente fala da cor, lilás, beleza. Aí se eu olhar a composição genotípica, tá, do gene desses indivíduos, eu vou observar que eles vão ter um azão e um azinho na sua composição. Por isso, quando eu pego dois indivíduos e faço a combinação ali entre as letrinhas, deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. Acho que aqui não vai dar para explicar, não. Aqui vai dar para explicar. Aí vamos supor, eu peguei e fiz a combinação lá. Aí eu tenho lá, finge que esse Bzão é um azinho, tá, gente? Só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. A gente teve lá um indivíduo, né? Deixa eu ficar aqui, senão vai dar confusão. Ó, a gente tinha lá um indivíduo, azão, azinho, beleza? Então, os três indivíduos apresentou essa composição aqui genotípica. E quando eu faço a combinação entre eles, o que eu vou observar? Eu vou observar um indivíduo com azão, né? Que é a cor púrpura. Eu vou observar um indivíduo, dois no caso, com azinho, que também representa a cor púrpura. Porém, eu vou observar um indivíduo aqui, ó, com azinho, que no caso vai representar a cor branca, tá? Isso aqui é bom se a gente estivesse juntos, que para fazer no papel é bem melhor para a gente compreender. Fica bem mais fácil. Então, ó, aí para confirmar realmente se a cor púrpura ela era dominante e a cor branca era recessiva, o que ele fez? Aqui no livro de vocês, ele traz esse conceito, retrocruzamento, que é o quê? Quando ele pegou ali, ó, na geração F1, fez o cruzamento dessa geração aqui com a geração parental, que é essa daqui do início. E ele novamente fez um outro teste, que é o cruzamento da geração F2, também com a geração parental, que são aqui os indivíduos do início. E através desse experimento, ele constatou e confirmou que a cor lilás ela é dominante sobre a cor branca. E assim ele conseguiu identificar qual que era o indivíduo dominante, qual que era a cor, né? Desculpa, a característica, né? Dominante ou recessiva, se era homozigoto, se era heterozigoto, e assim ele conseguiu identificar. Aí, a partir de todo esse experimento, Mendel, ele concluiu que uma característica, ela é definida, tá? Pelo um par de alelos. Pelo um par. E o que mais ele pôde identificar? Um dos fatores, ele é dominante sobre o outro, tá? Que aí pode ser várias características. Que nem um exemplo que nós estamos usando, né? Do experimento de Mendel. Quem é dominante? A cor lilás. E quem é recessivo? A cor branca. Então, a cor lilás ela é dominante sobre a cor branca. E também que cada fator ele vinha de um genitor, que no caso aqui, de quem que vê essas características aqui que a gente observa na geração F2? Da geração parental, ó. Geração parental, né, apresentava essa característica que a gente observou que era dominante, e a cor branca também da geração parental. Então, significa que essas características vieram, né, através desses genitores aqui. Que aí, no caso, a gente pode colocar como se fossem os nossos pais, tá? E cada gameta, ele vai carregar um fator do genitor. Que nem um exemplo, vamos supor assim, a gente pegou aqui, ó, essas duas florzinhas aqui do meio, elas são caracterizadas como heterozigotos, tá? Por que hétero? Porque ela tem o azão e o azinho. Então, na sua composição genotípica, ela carrega tanto a característica, o gene que representa a cor lilás, como também o gene que representa a cor branca. Porém, como a lilás é dominante sobre o branco, então fenotipicamente a gente consegue ver a cor lilás, tá? Beleza, vamos continuar aqui, que tem uns exercícios aqui para a gente realizar. Pessoal, nesta parte, eu trouxe as características que Mendel ele estudou aí no decorrer desse experimento. Então, ele destacou várias características. Ó, na ervilha, nós tínhamos lisa, que é a casca,
ondulada, que é rugosa, a cor da casca tá amarelo, verde, a cor das flores que a gente observa entre essas duas espécies, que uma apresentava a cor púrpura e a outra a cor branca, tá? A questão também da textura, do formato da vagem, uma era considerada inflada e a outra não, né? Que ela é mais tipo uma textura assim, um pouquinho mais sequinha, né? Podemos dizer. E também a cor da vagem, que uma era verde, outra amarela. Então, essa daqui, ó, foram as características. A posição da flor na qual ela se encontrava, o seu tamanho, que uma espécie apresentava um porte mais alto que o outro. Então, a partir dessas características, ele começou a observar ali qual que era dominante, qual que era recessiva, e ele conseguiu fazer essa identificação. Então, aqui, ó, nós vamos aplicar agora a primeira lei de Mendel. Que nem a gente já sabe o que é o quadro de Punnett, né? Que é esse quadrinho aqui que a gente utiliza. Então, para isso, nós temos que lembrar que cada parental, ele vai enviar ali, ele vai disponibilizar um gene, né? Que é responsável por uma característica, e a união desse gene, nós vamos ter o alelo, tá? Então, se a gente for observar aqui, ó, vamos pegar o cruzamento entre um indivíduo que tem azão, azinho e o outro também. Se a gente fosse já caracterizar ele aqui, ó, posso falar que essa característica desse indivíduo, ele é heterozigoto. E a gente pode falar que fenotipicamente a característica que está sendo apresentada aqui, que a gente for ver, ela pode ser dominante, que nem vamos colocar a cor da flor, né? A púrpura e a branca. Então, se a gente pega aqui, faz o cruzamento entre esses indivíduos, ó, vamos colocar nomes, né, para a gente entender. Vamos supor aqui, ó, esta flor, ela é púrpura, a cor dela, a gente está vendo fenotipicamente que ela é púrpura. E esse outro indivíduo também. Aí nós pegamos lá, fizemos a polinização cruzada entre esses indivíduos e a gente vai ver aqui o que vai gerar a partir deles. Beleza, a gente olhou que o primeiro indivíduo, ele é azão, e se a gente vê a composição genotípica, significa que no seu gene ele traz a característica apenas púrpura. Fenotipicamente, também a gente só vê a cor púrpura. Já o segundo indivíduo, a gente vê que ele é um heterozigoto, ele tem o gene da cor púrpura, porém ele tem um gene também da cor branca. Porém, fenotipicamente, a gente só vê a cor púrpura sendo expressada. Mesma coisa com o terceiro indivíduo. Já no quarto indivíduo, nós vamos ter o quê? Um indivíduo homozigoto, um indivíduo que a gente fala que ele é recessivo, né? Porque ao longo do estudo a gente identificou, né, que a cor branca ela é recessiva perante a cor púrpura. Então, se a gente for observar aqui na composição genotípica desse indivíduo, ele só tem o gene da cor branca. Então, automaticamente a gente vai ver o quê? A cor branca sendo expressada fenotipicamente, tá bom? Aí uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é a questão da proporção, tá? Porque tem alguns contextos, alguns livros, exercícios que nós vamos fazer, que ele traz esse termo aqui. Então, quando a gente fala assim, ó, proporção fenotípica, lembra que a gente está falando da característica que a gente pode ver. Proporção genotípica, lembra que é a composição das letrinhas, que representa ali os genes, tá? Um exemplo aqui, ó, a gente fez esse cruzamento, agora vai ser pedido aqui, ó, faça a proporção fenotípica. Beleza, se eu for olhar aqui a proporção fenotípica desse cruzamento, eu vou observar que o primeiro, segundo e o terceiro indivíduo, todos nasceram na cor púrpura. E o último nasceu na cor branca, né, da flor. Aí o que eu observo? Como que eu vou falar essa proporção? Eu vou falar, ó, é 3 para 1. Por que 3 para 1? Porque 3 é púrpura e 1 é branco. E a mesma coisa aqui, ó, na proporção genotípica. Genotípica, lembra lá, é a combinação, que aqui vocês vão identificar. Se é homozigoto, ó, se é heterozigoto e homozigoto. Então, vocês vão identificar assim, ó, 1 para 2 para 1. Essa é a proporção genotípica. Por que 1 para 2 para 1? Ó, porque o primeiro, ele só tem o gene azão. É o único indivíduo que tem essa composição genotípica. Então, por isso do 1 aqui. Por que 2?
Porque 2 indivíduos são heterozigotos, né? E tem a combinação aqui da letrinha azão com azinho. E por que um aqui no final? Ó? Porque um indivíduo, ele apresentou a característica homozigoto, no caso recessivo. O primeiro também é homozigoto, esse primeiro, porém ele é dominante, tá? Bora ver aqui, ó. Vamos testar o nosso conhecimento. Aí, se vocês tiverem um lápis, uma caneta, um caderno aí em mão, para a gente fazer esse teste, tá, gente? Porque ele é bem interessante para a gente fazer. Ó, nessa aplicação aqui, eu vou fazer assim, ó, já estouramos nosso limite, né? Vamos responder essa questão e eu tenho mais exercícios, aí eu vou disponibilizar. Tentem fazer. Aí manda fotinha, tá? No meu WhatsApp, se vocês conseguiram responder. Se ficou com dúvida, eu vou auxiliar, porque cai no Enem, tá? Ó, um exemplo aqui, ó. E não se preocupa, não. Muitas vezes a questão vai trazer tipo assim, ó. Nas plantas Clarkia elegans. O que é isso? Esse é o professor, que espécie é essa? Meu Deus. Gente, não se atentem. Ele está te apresentando uma espécie, uma planta. Vamos continuar, ó. O alelo para flores, olha, aí a gente vai começar a extrair as informações, ó. O alelo para as flores branca. Olha o que ele está falando para nós, é recessivo. Então, essa característica é recessivo. Em relação ao alelo para as flores rosa. Olha o que ele acabou de dizer para nós. As flores brancas, ela é recessiva em relação às flores rosa. Aí, vamos continuar aqui. O pólen de uma flor rosa heterozigota é colocada no pestilo de uma flor branca. Aí ele vai perguntar qual é a proporção fenotípica esperada dessa prole. Aí só você observar. Ó, a branca, ela é recessiva, não é? Então vai ser Bzinho, Bzinho. E a flor rosa, ele não falou para nós que em relação à branca, ela vai apresentar essa característica? Então é só você analisar assim, ó, faz o cruzamento, faz a identificação e tentem responder rapidão aí. Vamos ver se vocês compreenderam o que eu disse. Tentem responder. Qual que seria a alternativa? A partir dessas informações que ele apresentou para nós. Por isso que eu falei, pega o caderno, lápis, para a gente fazer esse teste. Ó, é só vocês colocarem assim, pessoal. Vocês peguem lá, ó, alelo para a flor branca. Ela é recessiva relacionada com a flor amarela. Aí você coloca lá, a branca, eu sei que ela é recessiva. Se é recessiva, então ela vai ser representada por 2 letras minúsculas, beleza. E a rosa, né, que a rosada, a gente já observou que ela é dominante. Então, provavelmente vai ser representada pelo Bzão e o Bzinho aqui, tá? Então, eu fiz aqui o cruzamento, ó. Um do O Bzão, o outro Bzinho, e assim, ó, eu vou fazendo essa brincadeira, ó. Coluna, linha. Ó, coluna, linha. E assim vai indo. Então, a gente vai ter o primeiro indivíduo aqui, Bzão, Bzinho. Que cor que é essa? Bora ver. Responda aí para mim, por gentileza. Tô olhando aqui as mensagens. Ou se quiserem falar, fala aí. Olha, já mandaram a resposta aqui. 50 de cada. Ó, dá uma olhada, ó. O alelo para as flores brancas é recessiva em relação às flores rosa. Então, significa que essas daqui, ó, Bzão, Bzinho, flores rosa. Bzinho, Bzinho, flores brancas. Quando eu faço essa combinação aqui, significa que esse indivíduo de cima e esse de baixo vão ser flores rosa e os 2 indivíduos aqui da lateral vão ser flores brancas, que nem foi colocado aqui, ó, 50% de cada. A Gabriela tá certíssimo. Mas aí ele pede para a gente representar fenotipicamente. Como que a gente pode representar? Seria a alternativa A, B, C ou D, para a gente fechar. O que vocês acham?
Nada? Ó, se a gente for olhar a alternativa, é a alternativa A. Aí vocês vão falar, professora, por que a alternativa A? Esse indivíduo aqui, ele não é da cor branca? E esse também? Então, os dois apresentam a mesma característica. Esse e esse também não apresenta a característica rosada? Então, quantas características eu estou vendo ali? Uma de cada. Então, por isso que eu represento uma rosa e uma branca. Significa que 50%, né, apresentou característica rosa e 50% apresentou característica branca. Tá bom? Gente, eu vou parar aqui, senão a gente vai estourar nosso limite e vocês têm outra aula, tá? Aí eu vou encerrar a gravação. E se vocês tiverem alguma dúvida, vamos tirar agora, tá bom?